Senhor Jesus, meus amados, uma boa noite a todos. Louvado seja Deus. Para mim é um grande prazer, meus irmãos. Eu estou aqui com um coração muito alegre em poder estar aqui falando de Jesus com vocês que, juntamente conosco, amam ao Senhor. Porque hoje, sexta-feira, que alguns chamam Sexta-feira Santa, nós temos assim um pouco de maturidade, nós em geral, eu juntamente com vocês, e entendemos que um faz diferença de dia e dia, mas outros consideram iguais todos os dias, porque a gente entende que todos os dias é uma dádiva de Deus e nós precisamos ser santo de domingo a domingo. Então, em plena sexta-feira de feriado, onde muitos a esse horário já estão embriagados, alguns brigaram com seus cônjuges, outros desceram à sepultura. É fato que a cada segundo morre alguém por algum motivo, mas nós estamos aqui, você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que quando você clicou na sua tela aí para assistir essa live, é porque você sabia que Deus tinha para você uma palavra reservada. Louvado seja Deus. O nosso intuito, amados, é expandir o reino, é fazer que, da maneira que Deus nos confiou, que o Evangelho seja, que você, melhor dizendo, seja alcançado pelo Evangelho. Porque o nosso Senhor Jesus disse, esse Evangelho do reino não é o Evangelho da religião, não é o Evangelho do homem, não é o Evangelho de qualquer religião, seja ela oriental, ocidental ou qualquer outro que o homem queira inventar. Não, é o Evangelho de Deus, o Evangelho que Jesus pregou no monte. O caráter do Rei de Deus será pregado a todas as nações para testemunho. Eu preguei ontem em um culto evangelístico e eu falei que a necessidade que o Evangelho tem de ser pregado a todas as nações é para que os que forem condenados sejam condenados conscientes dos seus pecados, e os que forem salvos serem salvos conscientes dos seus atos de justiça, conscientes de que ouviram a palavra de Deus, preferiram renunciar, preferiram abrir mão da própria vida, vencer os desejos da juventude. É o que nós temos visto, a juventude sendo muito atacada hoje, mas eles vão ter o privilégio de saber que eles vão ser salvos, louvado seja Deus, porque um dia eles ouviram a mensagem do Evangelho falando de Jesus e eles deram crédito. A mensagem do Evangelho é muito simples, amado. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de João, uma palavra muito pregada, muito falada, e eu não quero aqui mostrar que eu trouxe uma revelação, não é isso. Eu quero apenas mostrar o que eu entendi nesse texto, para ver se de alguma forma pode somar para a tua edificação. João capítulo 6, no versículo 24 até o 27. Pegue a Bíblia e leia comigo. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Louvado seja Deus. Uma palavra muito simples, como todo o contexto da palavra de Deus, todo o corpo de doutrina da palavra de Deus. É uma doutrina tão simples que um iletrado, ele conseguiu ser um dos maiores ganhadores de almas da Bíblia, o apóstolo Pedro, né? Então a Bíblia diz que a palavra de Deus não está longe de nós, não está no céu, no sentido humano, que você entende o sentido que eu estou falando. Não está no céu para que nós venhamos dizer, eu tenho que ir lá pegar. Não. A palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Louvado seja Deus. Amados irmãos, estamos vivendo tempos difíceis.
A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente aqui na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Se eu esperar em Deus somente, perceba que esse somente, ele dá um sentido ao texto que verdadeiramente o autor ele quis nos passar, lá em 1 Coríntios 15, 19. Porque o apóstolo Paulo não fala para nós não esperarmos em Deus aqui na terra, também aqui na terra. Mas ele diz, se nós esperarmos em Deus somente, ou seja, se nós reduzirmos, se nós limitarmos a nossa fé em Deus somente para as coisas daqui, eu tenho fé em Deus que eu vou passar na faculdade, ponto positivo para você. Eu tenho fé em Deus que aquela porta de emprego, em meio àqueles 10 concorrentes, uma é minha, ponto positivo para você. O apóstolo Paulo está batendo palma para você, lá em 1 Coríntios 15, 19. Se a tua e a minha fé em Deus foi uma fé para dizer assim, ó, aquela bênção chega para mim ainda hoje, ponto positivo para nós. Mas só que o apóstolo Paulo, ele nos coloca no estreito, quando ele me diz que essa fé não só pode ser usada para me locupletar, para eu viver em função das coisas daqui. O problema é quando essa fé só me leva a alcançar as coisas que eu preciso, as coisas que eu quero, melhor dizendo. Porque o maior objetivo da fé, louvado seja Deus, é para me dar certeza de salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Lá em Efésios capítulo 2, versos 8. E isso não vem de nós, não vem de mim nem de você, é dom de Deus. E nós estamos vivendo hoje uma geração que ela tem passado por crises existenciais, por constrangimentos, que não é o constrangimento da palavra, porque o constrangimento segundo Deus, ele produz arrependimento, que nos aproxima de Deus. Mas o constrangimento segundo o homem, onde eu busco os meus interesses, é um constrangimento que eu vivo no Evangelho sem certeza de salvação. Porque tem muitas pessoas que estão no Evangelho totalmente desvirtuadas do verdadeiro sentido do Evangelho, do verdadeiro caráter do Reino de Deus, descrito em Mateus capítulo 5, aonde Jesus, ele vendo que uma grande multidão o acompanhava e, consequentemente, com a multidão, os seus 12 discípulos, e Jesus, ele com o compromisso que ele tinha com o reino de Deus, de propagar o reino de Deus, ele não tinha outra visão, a não ser uma visão de pegar o coração de Deus e revelar aos homens. Pegar o coração de Deus, a mente engenhosa de Deus, prodigiosa, poderosa de Deus, e apresentar aos homens, para que os homens, de alguma maneira, tirassem os olhos daqui da terra, e assim, conhecendo o plano salvífico, as riquezas insondáveis do Deus Todo-Poderoso, eles se sentissem em paz, eles se sentissem alegres, confortáveis e cheios de esperança. O apóstolo ele nos diz, não sejais como os demais que não têm esperança, porque muitos estão vivendo, amados, como se não tivesse uma glória futura, como se não tivesse um reino a ser manifestado, onde o nosso irmão Salomão, ele diz lá no livro de Provérbios, capítulo 8, ele falando sobre a sabedoria, ele diz que Deus tem um mundo habitável. Deus tem um mundo habitável, e isso me alegra. Saber que eu vivo sentindo a alegria dessa salvação que vai me introduzir no mundo habitável de Deus, que não é esse mundo. Esse mundo é um passatempo. Nós sabemos que o propósito original de Deus até foi criar o homem aqui para o homem viver eternamente aqui, sem dor, sem sofrimento, sem discórdia, sem competitividade. Mas sabemos que o pecado, como tem acontecido hoje, ele tentou de alguma maneira frustrar os planos de Deus, e conseguiu, por causa do homem, barrar o plano de Deus. Ele não conseguiu pôr um fim, mas ele conseguiu se intervir na história da criação de Deus. Porque se tem um nome que Deus ele gosta de ser chamado, é Criador. Você sabia disso, amados ouvintes? Porque se tem um nome que o diabo ele não pode imitar a Deus, é como Criador, porque ele não criou nada. Mas Deus ele é o Criador de tudo. Quando Deus cria o homem, ele ama ser chamado de Criador. Se você perceber nas orações dos profetas, nas orações dos apóstolos e dos irmãos da Bíblia, eles fazem questão de exaltar a Deus como Criador. Tu que criastes o céu, a terra e todas as coisas. E aí Deus ele tem um plano perfeito, mas o pecado ele sempre se interveio.
E Deus sempre desceu na história da humanidade para pôr fim no pecado, seja na causa de Noé, seja na causa de Ló, e não é diferente no fim dos tempos. Ele virá novamente pôr um fim no pecado dos homens. E nós que somos do seu povo, não compete a mim dizer quem é e quem não é. Mas a palavra de Deus, ela desperta em mim um discernimento para discernir as obras de quem são. As obras daquele que verdadeiramente vive como alguém que está esperando o reino, ou como alguém que só espera o resultado do concurso, ou como alguém que só espera abrir o concurso do TRE, como está aberto agora o concurso TRE para você que é concurseiro. Então, amados irmãos, nós precisamos verdadeiramente ter um foco nos últimos dias, porque os últimos dias é um dia promissor. Os últimos dias são dias que o nosso Senhor Jesus profetizou através do apóstolo Paulo, dizendo que os homens seriam egoístas, irretratáveis, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E nós que somos igreja, estamos como Ló em Sodoma e Gomorra, estamos como Noé, no meio dos seus contemporâneos daquela época, afligindo a alma, gemendo com o pecado, chorando com o pecado, porque o mundo é de injustiça, irmãos. O mundo é de injustiça, e eu tenho falado muito das minhas oportunidades, que a vinda de Jesus será semelhantemente à ida de Moisés no Egito. Como foi que Deus conseguiu ouvir e atender a súplica de Israel quando estava escravizado no Egito? Em meio a clamores de pessoas que estavam sofrendo, em meio a clamores de pessoas que estavam angustiadas. A igreja nesse tempo é para isso, para gemer com as aflições daqui da vida que um justo passa. Jesus disse que seríamos odiados de todas as nações. Jesus disse: como chamaram de Beelzebu a mim, como maltrataram a mim, vocês que querem viver piedosamente no evangelho serão perseguidos. Evangelho que não traz perseguição não é o evangelho de Cristo, é o evangelho, eu não vou citar nomes de religião, mas é o evangelho segundo fulano de tal, que você sabe quem eu quero falar. É o evangelho segundo fulano de tal, mas o evangelho de Cristo é um evangelho que traz dor aqui na terra. É um evangelho que traz aflições, porque a Bíblia diz: estará dois em uma cama, um será tomado, o outro será deixado. Jesus disse: eu vim para lançar nora contra a sogra. Por quê? Jesus ele veio causar contenda? Não, ele sabia que nem todos amariam a verdade, nem todos desejariam ardentemente pagar um preço para renunciar à sua vida para sustentar o amor a Jesus Cristo, ao qual nasceu nos corações de todos os que creem. Louvado seja Deus. Aí você nunca se percebeu porque Jesus ele não teve lugar físico para nascer aqui na terra, onde a Bíblia diz que ele nasceu em uma manjedoura, porque o verdadeiro lugar onde Jesus ele queria e deseja nascer é no meu e no teu coração, amados. Louvado seja Deus. Jesus ele nasceu em mim, Jesus ele nasceu de novo, Jesus ele nasceu em nós. Louvado seja Deus. E esse sempre foi o plano original de Deus. Eu vou tentar entrar na palavra. Louvado seja Deus. Na palavra lida, porque pregar evangelho não se resume somente o que está escrito. Deus vai muito além do que está escrito. O que está escrito é um pedacinho de Deus. E eu vou te provar isso. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que João recebe a revelação do anjo. Quando João vai escrever, o anjo disse: basta, não escreva isso. Louvado seja Deus. E não está escrito aqui, mas faz parte da essência do reino de Deus. O apóstolo Paulo disse: conheço um homem que foi ao terceiro céu. Lá ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito referir. Essas coisas que ele ouviu faz parte da glória que ele viu lá, mas não está escrito aqui. Então a Bíblia na totalidade é Deus, mas Deus na totalidade vai além do que está escrito. Louvado seja Deus. Então, amados, nós começamos a entender que o que Deus quer nos últimos dias da sua igreja é uma igreja fiel acima de todas as coisas. É uma igreja inconformada com o cenário religioso, com o cenário gospel que nós estamos vivendo. Todos que estão inconformados estão falando da mesma direção. Se você pegar os homens de Deus, alguns poucos, que ainda estão usando as redes sociais, usando os meios de telecomunicação para propagar a mensagem de Deus, você vai ver que aparentemente parece ser uma coincidência, mas não é. Mas todos eles estão batendo em uma mesma direção. Todos eles estão passando luta,
estão perdendo cargos, estão perdendo posições, sofrendo, mas para estabelecer o culto ao verdadeiro Deus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E nós podemos ver qual é a intenção de Jesus, amados. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra que nós lemos em João capítulo 6, do versos 27, ela toma sentido a partir do seu contexto. E o contexto dela está em João capítulo 6, do verso 1, aonde a Bíblia diz no verso 1 de João capítulo 6, que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão. Só que havia um porém. A multidão que seguia Jesus, a princípio, elas estavam com direção certa. A princípio, elas estavam com foco. Elas estavam naquele fervor de novo convertido, quando a gente entra abrindo mão de tudo, como o nosso irmão, não sei nem se eu posso dizer irmão, mas como o rei Saul, entrou com amor a Deus, entrou com fidelidade, matando os adivinhos, matando os feiticeiros, pedindo auxílio de Deus para ir para a guerra. Louvado seja Deus, buscando meios de vencer com as armaduras de Deus. E Deus começou a abençoar Saul. Deus começou a dar vitória a Saul, porque quem busca os conselhos de Deus tem aprovação em todos os planos que busca empreender, seja ele espiritual ou seja ele plano físico. E assim foi a realidade de Saul. Assim foi a vida de Saul um dia. Só que Saul começou bem, teve um percurso no meado da sua história bem, mas eu faço questão de dizer de perto aos que me ouvem nessa noite, que o que define a caminhada do crente na terra não é apenas como ele começa, mas é como ele termina. Porque o sábio Salomão disse que o fim das coisas é melhor do que o começo. Você toma base pela vida de Jesus. A vida de Jesus foi uma vinda quase que normal. A única coisa que eu consigo lembrar de sobrenatural que apareceu na vinda de Jesus, no nascimento, foi a estrela que seguia e os magos seguiam a estrela. Mas na vinda de Jesus, nem tantas coisas comparando com a morte sobrenatural aconteceu fisicamente. Entenda o sentido da mensagem. Mas na morte de Jesus, aí você entende o sentido de que Salomão disse que o fim das coisas é melhor do que o começo. Na morte de Jesus, porque não foi na vinda que nós recebemos redenção, mas na morte. Porque Mateus 26, versos 28 diz: esse é o sangue da aliança. A nova aliança não é marcada com vinda, é marcada com morte. É marcada não com o começo, mas como o final, de como ele terminou, sendo fiel a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aí você vê que na morte o véu se rasga. Na morte, 3 horas da tarde, o dia se torna noite. Louvado seja Deus. Na morte acontece tudo, inclusive a nossa redenção, a nossa possibilidade de chegar ao trono da graça em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então o sábio Salomão, ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo, irmão. Quando a Bíblia diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, onde alguns até esquecem, e diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas a Bíblia diz que a glória desta última casa, porque quando eu falo da segunda, eu estou falando do templo de Jerusalém, mas quando eu falo a glória desta última casa, eu posso levar para um sentido espiritual e entender que hoje a última casa de Deus sou eu. A última casa de Deus sou você, é você. Então eu começo a entender que o templo de Salomão era um templo físico, mas Deus não habitava em templo feito por mãos humanas, aonde o templo foi erigido para levar o nome do Senhor, para propagar o nome do Senhor em sinal de que Deus estava no meio de Israel. Então quando Ageu, impulsionado pelo Espírito Santo, aonde os irmãos que viram a construção do primeiro templo e viram que a glória era grande, a glória aparente, a formosura era grande, a beleza exterior era grande, e a Bíblia diz que esses irmãos que presenciaram esse primeiro templo, quando eles presenciam a construção do segundo templo, quando é lançado as bases, a Bíblia diz que eles caem em choro, porque eles viram que aquele segundo templo que estava sendo construído pelos nossos irmãos
não se comparava com o primeiro templo de Salomão em glória. Aí Deus precisa usar o profeta Ageu para dizer que a glória desta última casa, e eu posso puxar sem fugir do sentido bíblico, que a última casa hoje no Novo Testamento é eu e é você. E o que Deus está dizendo para mim e para você é que a glória que Ele há de derramar nas nossas vidas como última casa é uma glória transcendente àquela derramada no templo de Salomão. É uma glória que sobrepuja a glória que em 2 Crônicas capítulo 6, Salomão ora apresentando a Deus o templo, e a Bíblia diz que Deus responde com fogo. Louvado seja Deus. Então somente viva na palavra. Então somente busque a palavra, ame de todo o teu coração a palavra, abra mão das tuas convicções, abra mão às vezes dos teus cargos, do teu posicionamento, abra mão das suas razões de direito, porque o que a Bíblia diz em Filipenses 2, verso 5, é que Cristo, sendo Deus, Ele abriu mão de estar na posição, Ele não abriu mão de ser Deus, porque Ele desce como Deus, mas Ele abriu mão de estar na posição de Deus e se fez homem em corpo de humilhação, porque Jesus Ele era humilde, e ninguém humilha o humilde. E para ele não tinha dificuldade de ele sair da posição e descer sendo Deus e provar para os homens que ele sendo Deus, ele se fez homem. Porque um encarregado de uma empresa, ele tem a função de comandar, de gerenciar, mas ele pega a vassoura e vai varrer. Ele desceu da posição de encarregado, saiu do escritório, mas não deixou de ser encarregado. Então, quando Jesus se desfez da sua glória, no sentido humano, da posição que ele estava, e desce para assumir uma forma de homem, louvado seja Deus, ele está dizendo a Deus: eu aceito o teu propósito para a minha vida, eu aceito pagar o preço por todos aqueles que hão de crer em mim. Eu aceito pagar o preço por Paulo, que sou eu. Eu aceito pagar o preço por Maeli, por Silvina. Eu aceito pagar o preço por Dito, por Nayara, por todos que creem em mim. Louvado seja Deus. E vão ver o fruto dessa fé. Porque a Bíblia diz: olharás e verás o fruto do teu penoso trabalho. É você que, mesmo passando por aflições, mesmo tendo pouca fé, mas tem uma convicção do Deus que você crê, recebeste no coração a revelação do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho que a igreja de Cristo segue é o evangelho que Jó, depois que passou pelas aflições, conheceu. Ele disse: eu conhecia de ouvir falar. Nós conhecíamos de ouvir falar. Aqueles homens disseram para aquela mulher samaritana: conhecíamos de ouvir falar, mas depois que nos aproximamos, tivemos uma experiência real com Ele. Aleluia. Recebemos no coração a presença do Espírito Santo, que nos leva a uma profunda experiência com Deus. É por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, versos 3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva a sua vinda é certa. Ele está dizendo: se aprofunde nessa maravilhosa graça. Tem pessoas que estão com a mente muito limitada e não entenderam que servir a Deus não é só pela salvação. Eu preguei isso em um culto um dia desses no interior da Bahia, na cidade de Muritiba, na Igreja Batista, e eu disse que tem pessoas que perdem de viver momentos de glória como Moisés viveu, a ponto de ter crédito, de ter intimidade, porque eles só estão na presença de Deus, só pensando no céu. O céu só é céu porque Jesus vai estar lá. Então, tem pessoas que só estão pensando na salvação. Aí você me pergunta: e vem cá, a salvação não é o máximo? Claro que é o prêmio máximo. Mas só que a Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versos 27 mais ou menos: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em mim, eu tenho esperança da glória, esperança da salvação. Mas Cristo em mim, antes que essa salvação se revele, antes que esse dia chegue, eu tenho um percurso de experiência e de intimidade para viver como Moisés. Você acha que o ladrão da cruz não perdeu de viver nada com Deus? Foi salvo? Foi. Mas você acha que ele não perdeu de viver uma vida intensa, sentindo a alegria da salvação?
Sentindo o que eu estou sentindo agora e creio que você também está sentindo a presença do teu guia, a presença daquele que Jesus disse, ele vos servirá. Para o mundo, ele servirá de convencimento. Ele vai servir para convencer as pessoas de que estão em adultério, de que estão em mentira, de que estão em fornicação, de que estão em competitividade. Mas para vocês que são igreja, os que creram e nasceram de novo, ele servirá de alimento, de força. Ele servirá de base para dar significado à vida de vocês. Você acha que o ladrão da cruz não perdeu de ter contato pessoal e direto com o Espírito do Senhor Jesus? Então a vida com Deus não é apenas para a salvação, não é pela salvação, é por Ele. Ele é a minha salvação. É para ver a face gloriosa de Deus. A Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos. O conheceremos como por Ele também somos conhecidos. E nós lemos aqui a história de uma multidão que se perdeu no meio do caminho, amado. Não se perca no meio do caminho, eu sei que está difícil. Eu sei que existem muitos enganadores com falsas promessas. E quem sabe você até foi alcançado por uma dessas pseudo-promessas e não se concretizou. Mas busca a palavra, leia a palavra. Lemos os que pegou essa palavra do início, lemos João capítulo 6, no verso 27. E nós lemos uma multidão, louvado seja Deus, aonde a Bíblia diz no capítulo 1 que a multidão, ela decidiu seguir Jesus pelos sinais. A princípio elas seguiram por motivos válidos, por motivos relevantes, importantes. Só que no percurso do caminho, Jesus começou a mostrar sinal. E quem não quer de junto de si pessoas que multiplicam pão, pessoas que operam milagre, que curam enfermo, que não queria um rei que tivesse poder, ia livrar do poder opressor e ainda ia curar enfermos, ressuscitar mortos, abrir vista aos cegos, fazer mudo falar. Mas só que Jesus não veio para essas coisas físicas, ele cura como consequência. Ele restaura casamento como consequência. Ele abre os olhos dos cegos como consequência, mas ele não desce com esse objetivo primordial. O objetivo primordial de Jesus foi o que ele disse a Zaqueu: o Filho do Homem se manifestou para salvar os que se haviam perdido, para tirar de mim o pecado que atuava na minha vida, que me fazia escravo. E agora, pelo conhecimento da palavra, Romanos 6,14 diz que o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, depositada em Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus. E a multidão segue Jesus. Só que elas viram Jesus operando muitos sinais, e às vezes nós estamos assim, estamos deixando de focar nele para focar no que ele pode fazer, nos sinais. Jesus desce para dar salvação, mas como consequência ele cura. E eu vou exemplificar isso para você entender o que eu estou falando. Você vai para uma igreja, seja ela qual for, o seu objetivo de sair de casa não foi pregar naquela igreja, não foi estar com a oportunidade de trazer a palavra à noite, foi o objetivo de ir cultuar. Mas chega lá, alguém te dá a oportunidade e diz: fulano, você vai pregar essa noite. Você pregou, como consequência de você estar naquele local de reunião, você pregou. Mas o seu objetivo de ir lá não foi pregar, foi cultuar. O objetivo de Jesus foi salvar o que se havia perdido. Éramos nós, mas como consequência, se o povo não visse sinal, o povo não creria. Tinha que se cumprir os sinais. Tinha que se cumprir o que a respeito dele estava escrito. O povo que jazia em treva viu resplandecer grande luz, e ele daria vista aos cegos, e ele faria tantos sinais que os profetas profetizaram, aonde a Bíblia diz que uma multidão desconvicta seguia Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que depois que Jesus acaba de pregar o reino dos céus para aquela multidão, a Bíblia diz que Jesus, que não despede ninguém de mão vazia, Jesus ele faz a fé com a obra. Ele prova os discípulos. E eles perguntam assim: tem pena dessa multidão? Aonde acharemos pães para despedi-la de barriga vazia, para que ela não se desfaleça no meio do caminho? E aquele discípulo diz assim: aonde acharíamos pão para alimentar toda essa multidão? Mas há aqui alguém em nosso meio que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: trazei. Sabe o que é que eu entendo? Quem tem comunhão com Deus sempre tem estratégia.
O homem que ora, ele sempre vai ter estratégia. A mulher que ora, ele sempre vai ter estratégia em momentos difíceis. Enquanto tinha 12 discípulos ouvindo a palavra, recebendo nutriente, recebendo terra na planta, recebendo água, tudo para crescer. E a fé ser uma fé viva, uma fé poderosa, mas estava sem estratégia. Louvado seja Deus. Mas Jesus, como um homem de Deus, um homem que tinha oração, ele disse, não, o homem que ora sabe o que faz. Não é precipitado no falar. Porque o discípulo queria ensinar Jesus, despede a multidão. Jesus disse, não, eu sei o que fazer, não precisa me ensinar não. Porque quem tem comunhão com Deus tem direção. Quem gasta tempo em oração, nos momentos certos, tem resposta. Jesus disse, agora é a hora de eu mostrar que verdadeiramente a palavra de Deus está comigo. Faz todo mundo sentar aí. A palavra de comando, Jesus dizendo, vai sair de mim, mas vai acontecer o milagre na mão de vocês. A Bíblia diz que Jesus dá graça, fala com eles, toma aqui, ó. Tá vendo que eu disse que vocês tinham de dar de comer a multidão? Jesus dá a eles, e eles multiplicam, alimenta 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E aí, pulando essa parte para ir para a parte onde eu quero, a Bíblia diz que depois que Jesus acaba de operar esse milagre, ele sente a necessidade de novamente orar. Ele despede a multidão de barriga cheia e vai orar. E os discípulos, ele atravessa para o outro lado, para a cidade, se não me falha a memória, de Cafarnaum. Ele atravessa para um outro lado, só que Jesus ele continua orando. A Bíblia diz que à noite, já em uma hora avançada, o mar agitado, os discípulos alvoroçados, temerosos com aquelas ondas bravias, Jesus vai ter com ele em cima do mar. E aí, para chegar onde eu quero, louvado seja Deus, a multidão viu os discípulos saindo, mas não viram que Jesus foi com eles, porque Jesus, quando ele quer, ele surpreende o homem. Ele desceu como Deus e viveu aqui na terra como Deus e como homem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a multidão, ela sai do lugar que ela estava e vai à procura de Jesus. E quando ela chega ao lugar que os discípulos de Jesus estavam, e Jesus estava, a Bíblia diz que elas chegam, aquela multidão chega para Jesus, aí agora entra aonde nós pregamos, aonde nós lemos. O versículo 24 diz que a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. Vemos uma multidão agora que vai em busca de Jesus, louvado seja Deus. E quando ela encontra com Jesus, ela diz, mestre, quando chegastes aqui? E aí Jesus, ele dá uma declaração com todo amor, porque temos que entender que quando Jesus, as palavras de Jesus, ao nosso entendimento, soava como palavra dura, mas o coração continuava cheio de amor, em querer que as pessoas verdadeiramente conhecessem de fato o propósito dele no meio daquele povo. Jesus olha para aquela multidão e diz, em verdade vos digo, que vocês me procuram não porque vistes os sinais, não porque creste que de fato eu sou o Filho de Deus e fiz o que ninguém jamais fez. Louvado seja Deus. Como aquele cego de nascença reconheceu e disse que desde que houve mundo, nunca ouviu se falar que ninguém abriu os olhos a um cego. Louvado seja Deus. Jesus disse, vocês não me procuram por isso. No começo vocês estavam até com direção. Jesus estava dizendo para a multidão, no começo vocês estavam até entendendo o meu propósito de estar no meio de vocês, mas agora vocês se perderam. Vocês tiraram os olhos de mim e colocaram os olhos naquilo que eu posso fazer. Vocês foram tão influenciados, traduzindo para as minhas palavras, pelos pregadores neopentecostais de televisão, a exemplo de muitos que eu não vou citar o nome, pregando que a tua renda vai crescer, pregando que a tua empresa vai crescer, pregando que os teus inimigos vão te ver sofrendo, que vocês se desvirtuaram totalmente e não perceberam. Porque a princípio, em João capítulo 6, a Bíblia diz que a multidão seguia porque via os sinais. Mas agora o Jesus, o Deus que sonda profundamente os corações, ele faz um raio-x daquela multidão e diz, vocês perderam o sentido de me seguir. Não faz mais sentido me seguir do jeito que vocês estão me seguindo. Acordem. Despertem.
Porque se vocês me seguirem do jeito que vocês estão, vocês vão conseguir a cura da AIDS, vão conseguir a cura do câncer, vão conseguir a cura da hemorroida, mas não vão conseguir entrar no céu. Porque com AIDS eu entro no céu, mas com ódio eu não entro. Com câncer eu entro no céu, mas com amargura de coração eu não entro. Jesus estava dizendo isso. Vocês perderam totalmente, vocês inverteram os valores. Os valores pregados por mim não foi esse. Porque antes de Jesus multiplicar pão e peixe, no capítulo 6, nos versos primeiros ali, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus ensinou a palavra. Jesus primeiro formou aquela geração fundamentada. Elas estavam se perdendo porque queriam, amados. Amados, é uma palavra de alerta. Não nos deixemos nos perder no meio do caminho. Jesus, ele disse que o reino dele não era daqui. E nós, como seus servos, ele não nos prometeu o reino aqui na terra. Nós não podemos esperar em Cristo somente aqui na terra para vivermos uma vida. A Bíblia diz no Salmo 90 que Deus pôs limite à glória do homem aqui na terra. E ele diz que a glória do homem aqui na terra é de 70, 80 anos. O que passa disso passa fadigado. Pega uma pessoa de 80 anos, está cansada da vida. Está cansada dos estresses. Está cansada da labuta, da roça, da cidade grande, do interior, das grandes metrópoles. Está cansada. Então Deus, ele tira o fardo do homem, a ponto que a Bíblia diz: eu tenho por mais felizes os que já morreram mais do que os que ainda vivem. E melhor do que um e outro são os que nunca nasceram e viram as mais obras que se fazem debaixo do céu. Tudo embaixo desse céu é enfado. Salomão ficou perplexo ao tentar entender o sentido da vida do homem debaixo do céu. E ele, sem ter o conhecimento da redenção como nós temos, ele sem ter essa clara evidência que nós temos, Salomão chegou a uma angústia. Eu posso ver em algumas das suas falas. Salomão chegou a choque. Ele diz: geração vai, geração vem, as nações trabalham para o fogo, tudo é vaidade. Ele diz: ainda havia uma outra vaidade debaixo do céu. Um homem que gasta a sua vida para conquistar bens, conquista tudo aqui na terra, mas quando chega a 70, 80 anos, quando chega, ele morre e deixa toda a sua fortuna de 10, 20 bilhões para outro que vem depois dele, não lutou para conseguir, é que vai gastar. Salomão disse que isso é vaidade. É por isso que Paulo diz em Timóteo: tendo o que comer e o que vestir, precisamos nos contentar, porque Jesus está em ti, Jesus está em mim. E Jesus é o nosso contentamento. É por isso que o que me satisfaz não é a minha casa. O que satisfaz não é o meu bom emprego, é Jesus na minha vida. E me dá contentamento para viver uma vida piedosa segundo o Evangelho. A Bíblia diz assim, ó, em Mateus, capítulo mais ou menos 6 ou 7, maior é a vida do que as vestes, e a vida nós já temos. Maior é o estômago do que o alimento, o estômago nós já temos. Se não tivermos as vestes hoje, se não tivermos os alimentos hoje, amanhã Deus proverá, mas Deus está nos provando. Temos que ver que Deus não deixa o justo mendigar o pão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você precisa se sentir confortado pela palavra de Deus. Você precisa se sentir contente, satisfeito com a palavra de Deus. Não precisa descer um anjo aqui para me ensinar a palavra. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é maior do que o anjo. E ele está em mim, me conduzindo em toda a vontade do meu Senhor, do meu Deus. Agora muitos têm se feito surdo, irmãos. Nós podemos ver pela geração que nós estamos vendo hoje, a porta larga está lotada, abarrotada. Não tem mais lugar de entrar. Vai ter que pular a janela. Vai ter que fazer um buraco no teto ali, descer os paralíticos de junto dos falsos profetas, porque as portas estão amontoadas. Mas Jesus diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, o firme fundamento de Deus permanece, não foi lançado agora, ninguém pega Deus de surpresa, permanece antes da fundação do mundo. E ele diz, o Senhor conhece quem são os seus, e mais, aparte-se do pecado, da injustiça, da imoralidade.
todos os que professam o nome do Senhor, todos que têm a marca do Cordeiro. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, que um anjo bradou em alta voz, aqueles 4 anjos que foi dado fazer dano à terra. E ele disse: basta, não danifiqueis a terra, até que seja selado na fronte da testa com selo os servos do nosso Deus. Louvado seja Deus. Ali ele fala dos 144 mil, 12 de cada tribo, 12 mil de cada tribo de Israel. Louvado seja Deus. Mas nós conseguimos ver ali o cuidado de Deus com o seu povo, com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor na terra, que sustenta uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que não foi criada, que não foi ensinada, mas gerada pelo Senhor em nossos corações. Louvado seja Deus. E eu posso ver que você é desejoso pela palavra, porque tem pessoas nessa live que entrou, já vai fazer já quase meia hora e continua, porque entendeu que o que eu estou pregando aqui não é engano nem bajulação. O que eu estou pregando não é lisonja, dizendo que você está bonito. Eu estou querendo que você se confronte com a palavra de Deus, mas que seja produzido em mim e em você, discípulo, porque a palavra está descendo. Eu só estou aqui no meu lado aqui com 2 Bíblias. E com o celular fechado. Tenho nada anotado, tenho nada copiado. Então não temos esse costume de trazer rascunho. Então o que está cortando aí, primeiro está cortando aqui. Porque tem coisas que o pregador, melhor dizendo, generalizando, quando ele prega, nem ele mesmo percebia antes. Mas Deus corta na hora, dizendo: isso é para tu, agora dá ao meu povo. Paulo diz: eu vos entreguei o que eu recebi. Tem muitas pessoas entregando o que não está recebendo. E esses são intitulados ou de falsos profetas ou de empolgados. E eu, como não tenho tendência para isso, porque eu sei de onde eu vim, e entendo e creio que o Deus que se revelou a mim é um Deus fiel, é uma esperança que não se pode murchar, reservada nos céus para mim, eu tenho trazido a minha casa nesses conceitos. A minha esposa tem aprendido bastante do Senhor Jesus, porque a gente vive a nossa vida na simplicidade, trabalhando aqui em casa. Hoje passamos um dia cansativo, trabalhando e falando o dia todo de Deus, ouvindo louvor, nos edificando, porque é isso que me fortalece, irmãos. Tenho 9 anos na presença de Deus, não na placa. Eu nunca servi a uma placa. Eu nunca fui religioso, eu sou irreligioso. Eu não tenho religião. A palavra religião do latim significa religare, dá uma ideia de religar o homem com Deus. E nenhuma instituição tem esse poder. A minha religião é Tiago capítulo 1, versículo 27. Cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter a si mesmo incontaminável do mundo. E tem pessoas que estão defendendo uma placa de igreja. Nasci em tal placa, vou morrer em tal placa. Mas eu te ensino nessa noite. Você nasceu em Cristo e precisa morrer em Cristo. O final da tua vida tem que ser como o começo. Nasceu em Cristo e tem que morrer em Cristo. Porque essa divisão está privando muito de conhecer o verdadeiro evangelho, a glória da última casa. A glória que Jesus manifestaria na última casa. Jesus disse que vai chegar um tempo em João 14 que a religiosidade, a ignorância, a imbecilidade dos homens estariam tanta, e você vê poucos ministros tendo a preocupação de te despertar, de te ensinar a respeito dessas coisas básicas que nós já deveríamos saber com um mês de crente. A Bíblia diz que a ignorância religiosa ia estar tanto, como nós já temos visto, que iriam nos matar achando que estavam fazendo um favor para Deus. Ia matar a igreja, os crentes, a dizer: Deus, já fizemos a tua vontade. Tudo em nome da divisão religiosa. Tudo em nome de eu sou de Paulo. Tudo em nome de eu sou de Pedro. Eu sou da Assembleia. Eu sou da Deus e Amor. Eu sou da Batista. Existe 3 céus. A minha parte é a parte do sul. Ao outro diz: a minha parte do céu é a parte do leste. É a parte do norte. Jesus dizendo: eu sou de fora. Porque o céu vai ser destruído. A terra e o céu que agora existe em Pedro capítulo 4 foram reservados para o dia do fogo. Essa divisão de céu não existe. Lá seremos um com Davi. Lá seremos um com Abraão. Lá seremos um com Cristo. Aleluia. E essa é a nossa esperança, é o gozo da nossa alma. Saia da religião, irmãos. Essa palavra aqui, ela tem um contexto de religiosidade, mas que Jesus não está incluso.
Porque a Bíblia diz que perto desse acontecimento que eu falei, desde que Jesus multiplica pão, estava próximo a Páscoa dos judeus. E nós sabemos que a Páscoa dos judeus é uma das festas mais importantes do judaísmo, juntamente com a festa dos tabernáculos, louvado seja Deus. E nós sabemos que Jesus ele não veio sustentar uma religião. Alguns não entendem isso e pensam que servir a Deus é apenas lavar banheiro. Pensa que servir a Deus é apenas decorar a igreja. Eu não estou dizendo que isso não é plausível. Não é louvável, mas não é só isso. Servir a Deus é ajeitar as pendências internas. E aí Jesus estava num contexto de religiosidade, onde para se fazer os rituais da Páscoa tinha todo um aparato, toda uma preparação. Eu acredito que Jesus cumpriu em parte aquilo que não privaria o reino de Deus. Mas aonde os religiosos estavam? No templo, focado no templo, focado nas quatro paredes. Jesus dizendo, não entendeu nada, não entendeu o propósito do reino de Deus. Jesus estava onde? Nos montes. Jesus estava preocupado com os famintos, com os sedentos, com as almas aflitas, querendo pregar o reino, aquilo que os sacerdotes não faziam. E aonde era para ele estar, segundo a lei de Moisés, ele quebrava protocolo, ele não estava, porque ele sabia que lá ele não ia conseguir operar a vontade de Deus para a qual ele veio. No templo estava impedindo Jesus de manifestar a glória. Aí você vai ver, no templo naquela época tinha endemoniados, no templo naquela época tinha enfermos, no templo naquela época a lei estava perdida, e hoje é diferente. O cenário que nós estamos vivendo é o mesmo. Não podemos pregar a verdade dentro do templo. Jesus disse, olha, eu não vim delimitado a lugar. Eu vim pregar a almas, e almas tem dentro do templo e fora. Quando não tiver dentro do templo a oportunidade, eu vou para fora. Mas eu tenho que ser sal. Porque o propósito do sal é dar sabor. O sal, quando ele não está na comida, a falta dele é sentida. Mas quando ele está, a glória não é dele, a glória é da feijoada. Quando ele não está, todo mundo acusa ele, diz, ó, o sal, está faltando sal na feijoada. O nome dele sai. Quando nós não cumprimos o nosso papel de igreja, as pessoas percebem, ó, está faltando uma obra de justo aqui. Está faltando luz aqui. Mas quando nós cumprimos o nosso papel, não é Paulo que é visto. Não é Pedro que é visto. Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus que dá o crescimento, que é o único digno de toda a glória. O reino de Deus não pode sofrer o dano por causa de religião nem de placa de igreja. O apóstolo Paulo disse, não sejais de escândalo, nem para gentil e nem para judeu, e muito menos para a igreja de Deus. Existem 3 povos em toda a terra, aprenda nessa noite. Existem 3 povos em toda a terra. Louvado seja Deus. Eu me glorio quando eu falo de Jesus. Quem me conhece sabe. Existem 3 povos. Os gentios, os judeus, os que não são gentios, são judeus. Os que não são judeus, são gentios. E o terceiro, e mais importante, a igreja. Gentil, judeu e igreja. Louvado seja Deus. E a vontade de Deus é que os gentios e os judeus sejam igreja, queiram ser igreja. Tirado do mundo para fora do mundo para fazer parte do reino de Deus. Jesus estava naquele contexto de religião. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo. Contexto de dificuldade para pegar a palavra do teu Deus. Contexto de apostasia, de pessoas irreconciliáveis. Mas continua na tua fé, na oportunidade que tu tens, seja dentro ou fora do templo, que Deus é com você. E Deus era com Jesus, porque Deus sabia que o intuito do coração de Jesus era fazer a vontade dele. Louvado seja Deus. Então, amados, para ir encerrando já essa palavra, eu sei que está muito gostoso, porque eu gosto também da palavra. Os irmãos que me conhecem sabem, se deixar eu vou falando, e aí vai dando 1 hora, 2 horas. Mas como eu sei que o horário já está avançado, falta 20 para as 12, temos vizinho aqui por perto. O que eu quero dizer a vocês, não percam o foco. Aquele que começou a boa obra na tua vida, na tua casa, ele não começou pela obra da lei, ele não começou por alimentos. A Bíblia diz que o alimento foi feito para o estômago e Deus destruirá tanto um como o outro. A Bíblia diz que não é com o alimento que Deus se preocupa.
A Bíblia diz que não é com animais que Deus se preocupa. Então a Bíblia diz que Deus se preocupa com a descendência de Abraão. Então, embora o sábio Salomão, ele por não entender de forma profunda o plano de Deus, lá em um de seus provérbios ele diz: como sabes tu, homem, se a alma do animal desce e a tua alma sobe? Louvado seja Deus. Ele está querendo dar a entender o sentido da insignificância da vida do homem que vive sem o conhecimento de Deus. Embora ele dê essa declaração, o que o Espírito do Evangelho, o Espírito da graça diz, é que a preocupação de Deus não é com o animal. Mas a preocupação de Deus, o cuidado de Deus, é com a descendência de Abraão. É com aqueles que são trigo, aqueles que amam a palavra, aqueles que vão até o fim, abrindo mão de tudo, de todos, por amor a esse Deus maravilhoso, por amor a esse Deus que está no céu e não se levantou do trono porque o inimigo está ceifando muitas almas como um homem desesperado. Não, eu estou perdendo a guerra, eu estou perdendo a luta, o Covid matou um bocado de crente, eu estou perdendo o controle de tudo. Deus não está assim. Tudo isso é mistério que aconteça, porque tudo isso já havia sido profetizado pela palavra. Descansa o teu coração. Eu acredito que tem pessoas de várias idades nos assistindo nessa noite. Você tem tudo para viver uma vida tranquila, porque o jugo suave Jesus te deu, o fardo leve Jesus te deu, a graça e a mansidão do Espírito Jesus te deu. Louvado seja Deus. Então, se você viver confiante de que a palavra de Deus não muda, não erra, não cai por terra, passará céu, passará terra, passará a promessa que meus pais me fizeram, passará as promessas que um amigo me fez, mas as promessas que o meu Jesus, o meu Cristo, ele me fez, não passará, a palavra não passará, e a palavra dele é de que todos que sustentam a fé até o fim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu sei que ali está em um contexto específico para uma igreja, mas descontextualizando, sem ferir a exegese bíblica do texto, ele diz: porque guardaste, eu também vos guardarei de quê? Das aflições, de desfalecer, de ser peneirado feito trigo, de perder a fé a ponto de entender que eu não estou mais no controle de tudo da tua vida. Jesus te conhece por dentro e por fora. Não precisaria estar falando isso, mas Paulo diz: olha, não me canso de dizer sempre as mesmas coisas, para ver se entra no nosso coração e a gente de fato tem uma convicção firme nesse Deus, que esse Deus não é uma peça de roupa que a gente usa 3 meses, depois se desgasta e a gente não quer mais usar. Não é como um manequim na porta da loja Riachuelo, que a gente olha, acha bonito aquela moda verão, uma camiseta regata, uma bermudazinha, uma havaiana, um cap, paleta reta, a gente diz bonito. Bonito, beleza, é 10. Mas quando eu tiver dinheiro, porque agora não dá não. Jesus não é assim, amado. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus está dizendo para você: hoje eu quero ter um real encontro contigo. Eu quero ter um concerto com a tua vida. Eu quero te dar direção para que tu nunca mais foque em sinais. Melhor dizendo, para que tu nunca mais foque em alimentos. Para que tu nunca mais foque apenas nas coisas terrenas que eu posso fazer, mas foque em mim. Ele disse: olhai para mim, sejam salvos. Você pode olhar para Jesus buscando bênção, mas não vai ser salvo por causa da bênção, porque eu adquiro uma bênção hoje e amanhã a necessidade de uma outra bênção chega. A bênção de um copo: eu quero um copo hoje. Peguei, bebi água, acabou, esse copo é perecível, amanhã eu vou precisar de um outro copo. Mas quando eu tenho ele, eu tenho tudo, porque ele não sofre sombra de dúvida ou de variação. Amados, vamos estar sempre, não vou dizer dia definido, porque o nosso objetivo não é ganhar like. O nosso objetivo não é ter 30 mil inscritos em canais. Não temos esse objetivo. Nosso objetivo é que as pessoas ouçam o Evangelho como nós e muitos outros poucos irmãos estão pregando. E creio que todos que estão me ouvindo, porque se não gostasse do Evangelho, não ficaria até o fim, porque nós não falamos que estamos vendo nada, mas cremos que Deus, ele tem vitória, Deus, ele tem bênçãos,
Deus ele tem grandes coisas a operar na minha vida e na sua vida por meio da fé. Jesus disse, se creres, verás. Agora nós não podemos deixar fazer como Marta. Senhor, se tu tivesse aqui, não teria morrido. Jesus disse, creia. Ela disse, eu creio. Quando Jesus disse, tira a pedra, ela disse, cheira mal. Jesus disse, eu não já te falei, creia. Então Jesus ele precisa nos dar um despertamento para dizer, creia no que eu falei. Toda vez que a gente quer tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nos problemas, como Pedro, a gente começa a afundar. Porque Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz, e tendo medo. Toda vez que tirar os olhos de Jesus, a gente vai sentir medo e vai afundar. A gente vai sentir insegurança e vai começar a afundar. Aí Jesus sempre usa pessoas para gritar e dizer, ei! A Bíblia diz que por falta de um grito o cavalo cai na toleira, mas Jesus não vai deixar você cair. Jesus não vai deixar você se desviar. Jesus não vai deixar você se afastar. Louvado seja Deus. Não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra dele é fiel. É porque a palavra dele não cai por terra e dentro de você há um profundo, há um grande amor por esse Deus, a ponto que às vezes você está fraco, a ponto que às vezes você pensa até em desistir, mas você não desiste pelo propósito, pela aliança inquebrável que Deus ele tem com você e sabe que essa aliança não para só em você. Através do sim que você disse para Jesus, muitas outras pessoas vão dizer sim. Através do sim do apóstolo Paulo, eu tenho um livro de Romanos. Através do sim do apóstolo Paulo, eu tenho um livro de Gálatas. Eu tenho um livro de Tessalonicenses, um livro de Colossenses. Eu tenho um livro de Coríntios. Eu tenho várias edificações através do sim de um homem. E poderíamos dar exemplo de vários sim da Bíblia, a ponto que a Bíblia diz que em Jesus não existiu o não e o sim. Antes o sim, diga sim para Jesus. Deus, hoje é o dia do conserto. Deus, é o dia hoje em que eu estabilizarei os meus caminhos em tua presença, aonde eu estabilizarei o meu caminho na tua palavra. Entenderei que os teus caminhos são caminhos planos para a minha vida, louvado seja Deus. Eu me glorio, irmão, em saber que Deus ele tem confirmado a minha vida aqui na terra como um dispenseiro do Evangelho, e você também, amados irmãos. Não deixe o que Deus tem na tua vida se dissipar por causa daqueles que não acreditam no seu chamado. Você não é um entre a multidão, você é um entre os discípulos. Porque temos uma multidão que a princípio começou a buscar por causa dos sinais, por causa de quem Jesus era, porque os sinais estavam restritamente ligados à sua essência, porque teve coisas que ele fez que só ele, como Jesus, faria. Mas no decorrer do tempo, a multidão vendo Jesus operar milagres, Jesus não fez milagre para elas ficarem presas aos milagres, mas entender que ele era o Cristo, como a mulher cananeia. A mulher disse, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo, olha, o pão que está na mesa dos filhos é ti, Jesus. Mas tu está na mesa de Israel, Israel não está reconhecendo como alimento. Estão deixando cair debaixo da mesa, estão desprezando. Mas esse pão que Israel despreza, esse pão que Israel rejeita e por incredulidade deixa cair debaixo da mesa, eu como, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. E Jesus vira para aquela mulher e diz, ó mulher,